Primeiro quero aqui render não só agradecimento a você, mas pelo meu vídeo ele está aqui embaixo, ao meu irmão mais velho, que é o professor Tupidesne, que foi uma pessoa que, inclusive, fez o elo de conhecimento entre eu e você. Aliás, o Tufi foi uma pessoa, e é sempre uma pessoa muito importante dentro do meu cenário, não apenas profissional, mas como o meu cenário de vida propriamente dito, né? Eu acho interessante demais a gente estar debatendo sobre este assunto e trazer isso em voga dentro dos contextos inerentes à profissão da educação física, mas bem mais do que isso, propor outros elementos que não apenas a psicologia ou mesmo a própria sociologia como tarefas de análise, né? Eu diria também inserindo o objeto da filosofia dentro de uma perspectiva futura no que pode ser o profissional do futuro. Quando eu falo sobre isso, eu estou inserindo também o professor de educação física nos mais diversos aspectos, porque quando você faz uma análise sob o emblema da sociologia, ela é sobre base prioritariamente científica. Ela vai ter que tratar de assuntos já existentes e a partir de assuntos e estudos já existentes dentro do campo, não apenas do trabalho, porque a sociologia do trabalho é uma parte do ramo maior e mais amplo da sociologia. Mas você terá, por exemplo, as discussões hoje que movem o mundo, e talvez o mundo não avance em relação à polaridade de análise no campo de trabalho, mas também no campo econômico, que é o materialismo histórico versus o liberalismo, que acabam também influindo nos arquétipos e nas estruturas das empresas e mesmo também na própria visão do que é o trabalhador e do que é o empresário, né? Essa perspectiva, por exemplo, empreendedora que muito é vendida e pouco assimilada ainda no Brasil, até porque a economia brasileira, diferente de boa parte das economias empreendedoras, ela insere muito ainda o Estado dentro das articulações e das negociações profissionais. Por outro lado, ela também não faz do Estado o Estado forte que possa, pelo menos, ministrar alguma coisa de justiça social a ponto de você ter segurança no trabalho e você ter segurança, inclusive, para empreender novos passos sobre aspectos, inclusive, de estudo, de conhecimento. Mas dentro desse processo todo, eu tenho me baseado muito dentro de algumas análises, como, por exemplo, do professor Steve Pinker, esses últimos livros que o Harari escreveu, principalmente agora, 21 Conselhos para o Século XXI, ainda que pareça ser um tanto quanto repetitivo, existem projetos e processos ali bastante importantes para que um professor ou para que um profissional da educação física ou mesmo qualquer outro profissional que lide com pessoas tenha os seus alertas. As questões que nós tivemos a partir do coronavírus e que também já era uma tendência dos aspectos informáticos, né, da forma como você vai lidar com o mundo a partir não só, eu não digo não só da internet ou das redes, mas principalmente daquilo que se chama Big Data. A inteligência artificial que hoje está aí, proporcionando ao profissional, a princípio, proporcionando para um profissional facilidade de análise, por exemplo, de exercícios ou mesmo do seu, vou colocar aqui, paciente do qual um professor de educação física está tratando, mas, ao mesmo tempo, será a mesma inteligência artificial que poderá retirar esse profissional de hoje e ela mesma determinar o que é melhor para um certo paciente sobre qualquer tipo de análise que se pareça futurística. Então, que tipo de profissional, então, nós precisamos ter para o futuro? O grande problema, me parece que, primeiro, e aí entra o aspecto tanto da sociologia, da psicologia, da filosofia, por quê? Sociologia e psicologia farão análises diferentes. A sociologia abordará temas muito mais abrangentes sobre um espectro de um status quo definitivo, definido, ou de um espaço, ou de um microespaço de negócio definido, ou de uma possibilidade profissional definida. Nós já estamos, como estamos partindo, em geral, dos profissionais de educação física, vamos tratar a realidade do professor de educação física, que abrange vários fatores. O professor de educação física no Brasil, ainda que ele tenha todas as teorias e todas as condições científicas, tecnológicas possíveis
para o seu aprendizado, ele atua num cenário completamente diferente do que um profissional da educação física na Alemanha ou um outro profissional de educação física em Israel. A sociedade ela impera sobre a profissão as suas influências sobre os aspectos de cultura, sobre os aspectos históricos e, principalmente, aí vem para outra análise. É a psicologia. Como eu reajo a todos esses instrumentos que me são dados e, ao mesmo tempo, como eu consigo fazer com que outros reajam àquilo que eu sou como profissional dentro desses aspectos. E aí vai, obviamente, a gente vai tratar sobre as questões sintomáticas do trabalho, sobre cada vez mais um nível muito grande, assodado e acelerado do estresse e da depressão dentro do trabalho, elementos voltados ao workaholic, né? Por que profissionais não conseguem aglutinar o projeto empreendedor a também um projeto assimilador de reflexão, porque se existe algo que a velocidade não nos proporciona, é reflexão. A velocidade do tempo ela nos proporciona objetos de ação, mas você só analisa esses objetos dentro de um elemento mínimo de fronteira do qual você pare e passa, então, a partir daí, emitir pensamentos e reflexões acerca do contexto que estamos vivendo. Então, nesse processo, a psicologia se aproxima da sociologia porque a sociologia dá o contexto e a psicologia participa aí dentro das questões emocionais do profissional. Por fim, e aí por ser base, inclusive, da minha formação, para quem pouco, para os alunos que eu não me apresentei, meu nome é Armando Ribeiro, atuei durante muito tempo no Sesc Rio, na direção do Sesc Rio, também atuei durante um bom tempo, um razoável tempo, dentro de uma consultoria junto à Petrobras sobre o campo social, sou professor e sou consultor nesse exato momento e estou vivendo, assim como vocês, as nuances do mercado e as nuances de todos os sintomas sociais que a pandemia trouxe para o Brasil, mas que o Brasil já era um berço preparado para os tipos de problema que nós estamos vivendo, porque não é apenas um problema de saúde, é um problema social e político que nós estamos hoje nos deparando, nos relacionando. Então, quando eu falei sobre a filosofia, eu entendo aí, é uma das minhas formações, eu sou formado em filosofia, teologia e, por conta deste senhor Tufi, acabei também entrando na ciência dos negócios, porque o negócio é negar o ócio, dentro de um processo do negar o ócio é um elemento de enfrentamento a situações para crescimento. Você negocia e dentro da questão do negociar não é uma troca apenas, é principalmente o fato de você convencer de que aquilo que você faz é importante para o outro, que talvez seja esse, desde sempre, o locus residente inicial de toda a ação negocial e de toda a ação profissional. O profissional, através das suas atitudes, dos seus costumes, das suas práticas, do seu entendimento e conhecimento, ele instrumentaliza-se de situações que façam fazer a ele valer a necessidade ao outro de ser utilizado. Então, eu convenço o outro do meu valor. Mas, no contexto da filosofia, me cabe algumas perguntas, e aí eu já falei sobre o Steve Pinker, já falei com o Harari, que é um historiador, mas eu posso trazer aqui o Jean Baudrillard, eu posso trazer aqui agora mesmo o Pierre Levy, posso trazer aqui toda a área de filosofia da comunicação, que é justamente que tipo de profissional será necessário nos próximos 30 anos. Será que o marketing tradicional hoje ele responde aos contextos que o futuro nos previne e nos alerta? Será que nós teremos esse futuro que é tão também falado sobre a Big Data, sobre sobre o cybermundo, que tanto o Pierre Levy também proporciona, que o Manuel Cassel proporciona. Então, como é que você, professor, como é que você, profissional da educação física, vai lidar com esses fenômenos que estão acontecendo hoje? Por quê? Porque, principalmente, dentro desse aspecto todo que está jogado sobre as tuas costas, nós temos elementos fundamentais que serão desafios para o entendimento de um profissional, para que ele atue de forma bastante ampla e aceitável naquilo que ele deseja e naquilo que os outros desejam deles.